E aí pessoal, tudo bem? Então, trazendo aqui um materialzinho para dar apoio ao nosso conteúdo. Estamos estudando função quadrática. Função quadrática é uma função de grau 2. Aqui nós temos uma função genérica, ax ao quadrado mais bx mais c. Segue a ordem alfabética a, b, c. O a acompanha o x de maior grau, que é o x elevado a 2, a característica da função quadrática, é o expoente 2. O b, que é o segundo coeficiente, acompanha o x elevado a 1. E o c, que é o terceiro coeficiente, acompanha o x elevado a 0. Como x elevado a 0 é 1... Calma aí, meu. Oh, segura aí. Como x elevado a 0 é 1, então fica só c mesmo. Tá complicado. Vamos lá. Então aqui nós temos os valores de a, b e c. Lembrando que a, b e c são números reais quaisquer, sendo que o a não pode ser igual a 0. O coeficiente a não pode ser igual a 0. Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos imaginar, o a vale 1, o b também e o c também. A princípio, por padrão, tudo igual a 1. Se eu aumento o valor de a, olha lá, a parábola vai se fechando. Se eu diminuo o valor de a, o efeito é ao contrário, ela vai se abrindo. E se o a for negativo, a concavidade fica voltada para baixo. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Aqui, rampa de skate. Aqui, movimento de uma bola sendo lançada numa cesta de basquete, algo desse tipo. Tá? Se o a for 0, deixa de ser uma parábola e se torna uma reta. Porque o coeficiente a sendo 0, a parte ax ao quadrado vira 0. Então, podemos dizer, de certa forma, que essa parte some, e aí nós ficamos com bx mais c. E isso vira uma função de grau 1, cujo gráfico realmente é uma reta. Tá? Então, por esse motivo, o a não pode ser 0, por uma condição de existência. Se o a for 0, a função quadrática deixa de existir. Tá certo? É uma condição de existência. Legal. Então, A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. E o B? O que o B faz? Se eu aumento o valor de B, a parábola começa a se deslocar para a esquerda. Se eu diminuo o valor de B, ela começa a se deslocar para a direita. E o curioso é que... Vou dar um zoom. Nunca sai desse 1 aqui, ó. Eu mexo o valor de B, a parábola vai para a esquerda, vai para a direita, mas nunca sai daquele 1. Eu ainda posso mexer mais uma vez no valor de A, vou deixá-lo negativo com cavidade para baixo. Percebam também que não sai daquele 1 do Y. Agora eu mexo no B, continua não saindo. Aumentando o valor de B, foi para a direita, diminuindo, foi para a esquerda, e não sai daquele 1. Como que eu faço para a parábola sair daquele 1? Se o A abre ou fecha a parábola, deixa ela com cavidade para cima ou para baixo, e o B desloca horizontalmente, esquerda, direita, para tirar daquele 1, eu preciso então fazer com que esse gráfico suba ou desça. E para deslocar verticalmente é o coeficiente C. Agora sim, à medida que eu aumento o valor de C, a parábola sobe. À medida que eu diminuo o valor de C, ela desce. E curiosamente, o número em que ela corta o eixo Y, aqui por exemplo é 1, é justamente o valor de C. Se eu coloco esse C como 2, o gráfico corta o eixo Y, o 2, que é o termo independente. Se eu colocar esse C como, por exemplo, menos 1, deixa eu tentar acertar aqui. Aí, foi. Se eu coloco como menos 1, ela corta o Y no menos 1. E se eu der um play aqui no coeficiente A, o que acontece é isso aqui, Por padrão, o GeoGebra vai de menos 5 a 5, eu poderia aumentar esses valores, mas não precisa. Dá esse efeito aqui. Se eu der um play no coeficiente B,
o deslocamento é horizontal. Sempre em torno desse número menos 1, que foi o valor que eu fixei para o valor de C, para o coeficiente C. Se eu der um play no coeficiente C, a parábola começa a subir até um certo ponto e depois ela desce. Vai descer até o menos 5 e volta a subir. Olha lá, bate no menos 5, sobe, porque por padrão vai de menos 5 até mais 5. Ó, vai bater no mais 5 e vai descer. E o que acontece se só de brincadeira eu der um play nos 3 comandos? Aí ninguém entende mais nada. Porque a parábola está fechando, depois abrindo, mudando a concavidade, indo para a esquerda, indo para a direita, indo para cima, indo para baixo. Vira uma loucura, tá? Então fica muito, muito doido. Antes de finalizar, só mais uma coisinha. Vamos voltar aqui ao padrãozinho. Vamos colocar o A como 0. Não, 0 não pode, porque vira uma reta, e a função afim. Vamos colocar o A como 1. Ou algo próximo disso. É um pouco difícil. Enfim. Dá para fazer por aqui. Legal. Vamos deixar o A como 1. O B como 0. Aqui aparece menos 0, mas enfim, é 0. A gente sabe que não existe 0 negativo, nem positivo. 0 é 0. E o C, vamos subir um pouquinho. Vamos deixar aqui como 1 também. Tá lá, ó, desse jeito, tá? Como eu coloquei o B como 0, deixa eu tirar esse menos aqui que tá me incomodando. Aí, ó, como eu coloquei o B como 0, essa parábola tem como eixo de simetria o próprio eixo Y, tá? E o vértice também está aqui no eixo Y, passando aqui justamente no número 1. Se eu mexo o valor de B um pouquinho, aí o eixo de simetria sai do eixo Y. Aí a coisa fica um pouquinho diferente. Legal? Se eu pego esse C e também coloco como 0, a parábola passa aqui embaixo. Ó. Eixo de simetria ainda no eixo Y. E o vértice é justamente o ponto 0, 0. 0 no x, 0 no y. Isso acontece porque eu zerei o b e o c. Essa é uma função quadrática incompleta do tipo ax ao quadrado. O b é 0, o c é 0, então eu não preciso nem falar esses dois. E uma função do tipo ax ao quadrado é um dos tipos de função incompleta, certo? Sendo o a igual a 1, nós temos então aqui a função quadrática f de x igual x ao quadrado, que é a função, uma das primeiras que a gente estuda, por conta da sua simetria em relação ao eixo y. Ainda que eu mexa o valor de a, só o que vai acontecer é fechar ou abrir a parábola e também mudar a concavidade, tá? Ela não vai para a esquerda nem para a direita, porque eu não estou mexendo no B, e também não vai para cima nem para baixo, porque eu não estou mexendo no C. E essa função é muito legalzinha de estudar, justamente porque tudo o que acontece no lado direito, que são os valores positivos de x, tudo que acontece no lado direito acontece igualzinho no lado esquerdo, de forma refletida, tá? De forma refletida, porque é simetria. Tanto que o eixo que passa aqui no meio é chamado de eixo de simetria. Talvez tivesse mais coisas que eu queria dizer, não lembro agora, mas acho que o que foi mostrado aqui já ajuda bastante. E eu espero de fato ter ajudado. E até uma próxima.